Está começando o Store Talks, o lugar onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. Eu sou o Cleiton Quintino. E antes de mais nada, curta, comente, compartilhe, distribua esse conteúdo com seus amigos, aqueles que querem empreender, aqueles que nem pensam em empreender. Com certeza vai ajudar alguém aí. Hoje nós temos uma convidada, Letícia Vitti, da Resolve Virtual. Muito prazer em recebê-la aqui. Letícia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Legal. Letícia, nos conte um pouquinho do que é a Resolve Virtual. Qual que é a dor que você resolve dos empreendedores aí? Legal. Não surgiu a ideia, por que você entrou nesse segmento? Legal. Fala um pouquinho da sua história para gente. Então, a Resolve Virtual é uma empresa de gestão administrativa e financeira remota. A gente atua em 3 frentes. Uma delas é secretariado para profissionais da saúde, a outra é gestão administrativa e financeira para pequenos e médios empresários, e o outro ramo que a gente atua é assistência pessoal. Então, pessoas físicas também nos contratam para fazer a gestão da família, da vida, dos compromissos, dos pagamentos, né? Então, a gente atua nessas 3 frentes. Eu abri a Resolve Virtual no comecinho de 2018, após eu saí de uma multinacional que eu trabalhava por mais de 10 anos, tive filho, achei que iria empreender para ficar Sobrar perto tempo, deles. né? Aquela coisa que toda mulher, toda mãe quer, não vou mais trabalhar fora, vou cuidar da família. E caí do cavalo, porque a gente trabalha muito mais, né? Mas, em compensação, o retorno não é financeiro, não só financeiro, mas a qualidade de vida melhorou muito, né? Apesar de trabalhar mais horas, os horários são diferenciados, flexíveis. É aquela questão, se meu filho está doente, minha filha está doente, eu consigo remanejar meus compromissos durante o dia para poder atender as necessidades também da família. Então, eu comecei assim em 2018, no comecinho eu tive esse estalo, eu sou uma pessoa que bota a mão na massa rápido, tive uma ideia, quero sair já fazendo, e fui assim, com a cara e com a coragem, tipo, o que eu sei fazer? Trabalhei 1000 anos numa multinacional fazendo administrativo, financeiro, rotinas, burocrática, né? Mas por que eu não posso fazer isso por conta, ir atrás dos meus clientes, escolher os clientes que eu quero, o ramo que eu quero atender, o jeito que eu quero trabalhar, os processos que eu quero fazer? Então, foi assim que surgiu e aí eu comecei a pesquisar na internet algumas coisas assim, nesse sentido. Vi a profissão de assistente virtual, né, que começa como assistente virtual. Essa é a minha profissão, não sou Alexa, não sou o Google. Deixa eu ver claro, né? O que é uma assistente virtual? É uma pessoa que trabalha por conta, um PJ, um MEI, que faz vende as suas habilidades, né, tipo administrativo, financeiro, que tem que ter muita habilidade de organização, de controle, de prazos, né, e oferece esses serviços pro mercado. E aí eu vi que tinha, mais ou menos, eu falei que quando eu comecei era tudo mato, não tinha nada, era tudo um negocinho aqui, um negocinho ali. Foi pré-pandemia, né, não tinha tanto... Não tinha nada, office, não era home office. Especialização nesse segmento, você bem pouco ainda. Isso, tanto é que quando eu comecei, assim, eu ficava até com receio de falar, trabalho na minha casa, né? Ficava assim, como que as pessoas vão pensar que vão me levar a sério, né? Trabalho na minha casa. Hoje em dia, A pandemia quebrou esse né? paradigma. E aí eu comecei, fiquei uma noite assim, pensando no nome do negócio, fiquei lá escrevendo, não sei o quê. No outro dia fui lá, abri um e-mail, no outro dia fiz uma rede social, no outro dia, em uma semana o negócio estava rodando, porque eu já fiquei assim, não, já quero. Vou fazer acontecer. Vou fazer acontecer. Em janeiro, esperei virar as festas de final de ano, começo de janeiro eu divulguei, em fevereiro veio meu primeiro cliente. Foi muito rápido, assim, uma pessoa que eu não conhecia me achou, não recebi indicação, nada, veio o primeiro cliente. Legal. E aí, foi pelo marketing. Foi o marketing, assim, não investi nada, só fiz redes sociais. Só ficou postando ali. Comecei, não investi nada, fiz um site meia boca na época e comecei a divulgar, esse cara me achou, tá comigo até hoje, uma empresa de Valinhos, ele trabalha, até hoje eu falo para ele que eu não sei direito o que ele faz, porque
Eu falei, Leonardo, não sei o que você faz. Aí ele, deixa pra lá. Deixa pra lá. É bem complicado, é telecom. E aí eu só mexo com os documentos, com as faturas, com os boletos, com o fluxo de caixa dele. Cobra o pessoal. E ele é uma empresa de pequeno porte? Só ele, porte? é só ele. Também, É, tá. só ele. Ele e eu faço Sim. daí essa parte, né? A minha equipe, na verdade. Então, tá comigo até hoje, já faz 4 anos. Legal. E aí, nisso, comecei a divulgar. Aí, aqui em Piracicaba também veio uma empresa de formaturas atrás, que me encontrou, que também era uma startup, que trabalhava só ele e o sócio, e trabalhava na casa deles também. E aí, achou legal, porque precisava de uma ajuda administrativa, né? Mas não tinha nem escritório, para que contratar alguém? Onde que eu vou pôr essa pessoa? Não sei que pessoa contratar. E aí Às vezes a pessoa não tem nem demanda de tanto serviço para ter um funcionário ali integral, né? É aí que o meu negócio entra, porque o meu orçamento é totalmente personalizado. Então, por exemplo, tem gente que, por exemplo, um professor de idiomas, que a gente tem também clientes, a gente atende o quê? Umas 5 horas no mês. Então, né, depende do volume dele. É só organizar os pagamentos, as notas, mandar para a contabilidade, colocar o material na pasta dos alunos, em rede, para eles acessarem. E boa, então ele paga exatamente o que ele precisa, né? Então, sob a demanda mesmo. Sob demanda. Você tem, acho, uns 2 para te indicar, tá? Opa, manda aí. Então é basicamente isso que a Resolve faz, né? A gente resolve as dores da administração da empresa. Eu falo assim, se você faz a sua empresa rodar, se você é dono, fica fazendo a sua empresa rodar, quem que vai fazer ela crescer? Então, os donos, o pessoal... Quem me contrata muito é o pessoal, assim, startup, gente que trabalha sozinho, que também não tem muito... Porque empresas mais estruturadas precisam tem um funcionário, de gente ali, isso. tempo mais disponível, né? Isso, os processos são mais estruturados também, né? Então, a gente... eles ficam, eu falo, gente, você é o dono, você não tem que ficar cobrando o seu cliente se ele pagou boleto, se fazer um controlinho numa planilha, né, alimentar um sistema. Na parte de cobrança especificamente até é ruim, né? É horrível, né? Pode se queimar com o cliente. Isso. É o que você fala, né? Usa 2 telefones, um é o cobrador e o outro é você, o dono, mas você que está respondendo. Com os 2 chips lá. Oi, eu sou a Joana, sou do financeiro. Aí você volta, era você mesmo, na verdade. Pô, a Joana foi super mal educada, vou brigar com ela, pode ficar tranquilo. Assim, mas você acredita que eu pego o cliente assim? Você pode falar que você é a Ana? Tipo, eu já falo que sou ele, que eu finjo que eu sou a Ana, né? Na verdade, eu falo, tá bom. Daí a gente fala, sou a Ana, tô cobrando. E tem uma colinha ali do lado. Aqui eu sou a Ana. Tem um celular que atrás eu escrevo assim, Ana. Tipo assim, um nome fictício, que às vezes o cliente quer. Aquele aparelho. Quer Ana. É demais, né? Tem cada história. Legal, você começou e já fez o negócio acontecer e em 30 dias que você tinha começado efetivamente a fazer os trabalhos de divulgação, você conseguiu. Já conseguiu o primeiro cliente. Aí, não é difícil, né, cara? Não. Quem quer fazer acontecer, faz, cara. Foi sofrido, assim, porque Sem eu dormia, não botei nada. O que eu gastei foi abrir o MEI, o registro do nome no registro BR, para ter o e-mail personalizado. Não gastei nada, gente. Não tinha dinheiro para gastar. Meu marido estava desempregado na época. Eu estava com 2 crianças pequenas. Em 2018, o mais velho estava com 5 anos e a outra com 2. Nossa. Então, eu estava bem assim, no bico do corvo. Então, eu estava precisando, né? Então, eu falei, não, isso aqui vai virar. Isso aqui vai virar, eu vou fazer, vou começar. E foi indo. Quando eu vi, eu já precisei contratar alguém para me ajudar. Quanto tempo depois? Em 2019, eu já estava com uma funcionária já, que ficou comigo por muito tempo. Também saiu esse ano, no final do ano passado, porque resolveu mudar de carreira e tal. Mas assim, foi indo. E aí, depois que eu fui crescendo um pouco, outras assistentes virtuais, que daí já não era tanto mato, né? Começou a sair curso na internet, né? O pessoal viu que... Aí veio a pandemia para mim foi ótimo. Assim, até ruim de falar. A gente só traz o pessoal que foi bem na pandemia. Verdade. Olha... A maioria que a gente conversou. Quando fala de pandemia, a pandemia foi bom. Foi trágico, mas para mim foi muito bom. Isso mostra que tem segmentos que se aproveitam da situação, não de maneira ruim. Você resolve o problema dos outros. Tem pessoas que precisam
Por que o meu foi bom? Porque as pessoas começaram a perder o medo do trabalho remoto, viu? Por que eu tenho que pegar um ônibus 2 horas para chegar no escritório, ficar sentada no computador, sendo que hoje é tudo online, tudo remoto, todos os sistemas eu consigo acessar de qualquer lugar. Cadê a qualidade de vida? Eu falo que a vida tem que se encaixar no trabalho, não o trabalho na sua vida. Você tem que viver e o seu trabalho se encaixar na sua vida, né? Então, para que fazer tudo isso? Então, não sou contra o trabalho presencial, imagina, gosto, às vezes faço algumas visitas presenciais, mas quando necessário, quando for necessário a gente bater um papo, né, resolver alguma questão mais complexa, a gente conversa, mas o dia a dia, eu vou emitir nota, vou emitir boleto, vou fazer planilha, vou cobrar o cliente, né, vou fazer um agendamento, que é uma das áreas que a gente atende, a área médica, né, que tem bastante médico, a gente faz agendamento online, a pessoa liga, a pessoa manda mensagem no WhatsApp, eu agendo. Então não tem necessidade de um escritório. Não, eu falo, né? Que o presencial tem funções que exigem, não adianta. Principalmente quando é uma fábrica, você tem ali operários, produção, tem que ter ali, né? Não tem como você mandar a máquina para casa do funcionário. Na parte administrativa, algumas funções exigem uma demanda um pouco maior de presencial, mas também não é 100%. Mas eu ouso dizer assim, eu fiquei muito tempo em multinacional também. Chegou uma época que eu estava Só que assim, a multinacional a gente recebia nota, carimbava, assinava, levava. Que era formulário. Então eu entendia, porque você tinha que olhar o documento, se não era falso e tal. Quando virou DANF, nota fiscal eletrônica, perdeu o sentido. E o pessoal continuava carimbando um papel de sulfite, que na lei tá falando, esse papel não serve de nada. Sério? Tinha que carimbar, assinar e levar. Peguei essa época. Aí o pessoal ficava lá ticando. Aí eu saí, já tem 4, 5 anos que eu saí da empresa, vira e mexe enquanto o pessoal. Falei, como que tá? Do mesmo jeito. Falei, gente, por que vocês estão fazendo isso? E eles, é uma multinacional, então tem servidor, tem um monte de coisa. Cara, libera o acesso remoto pra pessoa e fala, você tem que lançar essas notas aqui. Você tem que conferir o quanto você vai pagar e mandar um e-mail. Eu atendo uma indústria, aqui de Piracicaba também, que eles recebem um monte de nota de papel. Eu falo, mas por que papel? O cara vem aqui, não dá pra mandar essa nota pra gente? Não, a gente gosta de receber papel. Aí eles recebem os papéis, né, às vezes tá. Aí eu falei, então tá bom. Daí eles juntam, sei lá, uma semana, um bolo assim de papel, aí mandam um motoboy pra mim, as meninas, aí elas vão olhando e vão lançando no sistema. Aí agora eu consegui mudar, alguns fornecedores já estão mandando eletrônico, então não preciso esperar essa uma semana, já vem no e-mail nosso, já dou uma adiantada, né? Você pegar o XML. Pega o XML. Já pega o certificado digital dele, né? Pronto. O certificado é mais fácil, porque você importa direto da receita, né? Isso. É automático. E outro trabalho também que a gente faz, eu tô fazendo aquele POP que fala, procedimento operacional. E aí é de um posto de gasolina também. Então eu comecei a falar com todo mundo, como que é o seu trabalho? Você chega, você faz o quê? Aí a pessoa vai falando. Aí eu mesma falo, mas por quê? Tipo assim, não é a minha função ir lá e mudar o processo. Sim. Mas só delas pararem, das pessoas pararem de pensar, para explicar para mim o que elas fazem, eu falo, verdade, isso aqui pode cortar. Aí já não põe lá no negócio. Mas quem tá dentro... Pra você não enxerga. Né? É o ticket da balança que eu contei no primeiro episódio da empresa. Sim. Eu entrei na empresa com 18 anos e pesava os caminhões, conferência de entrega e imprimia 2 folhas. Entrega uma motorista e fica com uma. Aí você entra no automático, um mês foi... Porque eu olhei a folha assim um dia e falei, peraí. O que é isso? Saía, imprimia e saía assim, ó, uma via, segunda via. E tinha um picotão, uma pontilha, um traçadinho no meio pra você cortar. Sim. Eu falei, peraí, o sistema já tá configurado pra imprimir uma só e ficar metade da folha. Por que eu imprimo 2? É verdade, se é a mesma coisa. Se é a mesma coisa, eu preciso dar uma via pro motorista e guardar uma aqui internamente. Beleza. O cara mais velho, por quê? Não sei, faz assim. Fui meu supervisor, não sei, faz assim. Sempre vai assim. Quer saber? Parei. Aí fiz um teste, ninguém viu. E um dia me ligaram que tinha umas... Eles faziam isso, pegavam aquelas caixas de arquivo e ia jogando no arquivo e foi para o espaço. Uma vez me ligaram lá, viu, tem um monte de caixa. Eu falei, pode tacar fogo. Tacar fogo. Ninguém usa isso, ninguém nunca me pediu. Aí mudou, aí até hoje tá assim. Assim, quando você não para pra pensar. Aquele papel não vale de nada. É isso aí. Tem alguns casos, a produção, pra você notar uma coisa aqui, beleza. Ficha de almoxarifado, que o pessoal não tem acesso ao computador, mas hoje todo mundo tem. Enfim, tinha na época, mas isso aí é uma coisa... Então isso, pra mim, o meu trabalho é mais ou menos assim. Então dá pra fazer você vai melhorando o processo também. Eu faço, né?
Legal. Se dá para fazer remoto, a Resolve Virtual faz. A contabilidade mudou bastante também nesse aspecto. Sim. Hoje os meus clientes são todos assim. Eu mando uma lote. Eu falei, não quero nem saber de uma lote, cara. Dá uma senha no banco aí, só de acesso, eu consulto o extrato, eu puxo. Tem um pessoal mais resistente, que não vou passar a senha do banco. Essa é a maior dificuldade. Falei, cara, você já me passa todos os seus dados, velho. Já sei tudo que acontece na sua vida. Se eu quiser agir de má fé, não é isso que vai. É o que você acha. Não, mas é muito... Mas é travado, né? É muito doido. Sim. Então, mas é aquela história. Eu falo assim, gente, vai conversa com o seu gerente. O banco criou essa ferramenta para funcionário de empresa. Isso, para funcionário. Eu coloco, você aprova, igual uma empresa normal, grande, né? Eu falo assim, não, mas eu prefiro te mandar. Beleza, aí esquece de mandar. Aí vai. É assim mesmo. Aí não chega extrato. Essa é a dificuldade. Às vezes explicar que funciona, né? Que é seguro, que funciona. Então, mas graças a Deus tá mudando bastante, assim. E hoje você tem quantas pessoas na equipe? Sou eu e mais 4. 4 pessoas. Você que treina elas. Eu que treino, eu que fico enchendo o saco todo dia. Todo mundo home office. Todas home office. A gente se reúne uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Amanhã eu vou me reunir com elas pra conversar, pra se ver um pouco, todas né? Mulheres. Todas mulheres, todas mulheres. Tem um propósito de você realmente querer só mulher na equipe, ou é o que aconteceu mesmo? Quando eu faço, às vezes, o processo seletivo, nem vem homem direito. Você acredita? Isso é uma acho que eu entrevistei um homem. Administrativo, ele é bem focado. Mulher, né? E até o mercado de contabilidade também, assim. Né? Tipo, eu recebo currículo, é só mulher que recebe currículo. É lá. Aí tem uma parceira minha que é ela e mais 4 também. Ela começou o escritório de contabilidade, 4 meninas. Só menina. É pouquíssimo não. Só que quando você vai para os influenciadores contábeis nas redes, é tudo homem. Que estranho. A maioria é homem. Tipo, você fala, cara... Não tem lógica. Não dá. Eu fiz uns treinamentos com os contadores quando eu montei o escritório, e era lá um cara ensinando que tinha 250, 90% era mulher. E vai. É porque quem não sabe fazer, ensina, né? É o que a gente fala. É isso, exatamente isso. Brincadeira, gente. É isso. Primeira cancelada do Story Talks. Ah, pronto. Não, eu já me arrumei com os administradores. Todos os professores agora. É nada, eu tenho cliente professor. Mas eu já arrumei umas tretas aqui com administradores também. É nada, eu também faço alguns cursos assim também. Mas então, é que assim, às vezes a gente... A mesma ideia do procedimento, a pessoa que está dentro, acontece com os negócios. Você está tão dentro que você não tem tempo para estudar para fora. Então você precisa pagar um curso, uma pessoa focada, por isso tem consultor. Isso. É uma pessoa focada ali em aprender as técnicas, os conceitos, as teorias, para aplicar e explicar para a pessoa que está no operacional correndo. É isso aí. De uma forma simplificada. Uhum. E aí o negócio funciona. E aproveitando essa deixa, fazendo merchan nosso. Para quem precisa, né? Primeiro, está aqui disponível aí os serviços administrativos e demais aí com a Letícia. Mas nós da História, né, temos um programa de desenvolvimento para empreendedores. Seja para você que está começando um negócio, quer começar um negócio, não sabe o caminho que você tem que seguir, ou já tem um pequeno, médio negócio que precisa reestruturar, organizar, verificou que alguma coisa está errada, né? Entra em contato com a gente. Um programa bem bacana para desenvolver. Já temos uma parceira aí para a parte dos serviços administrativos aí com a Letícia. Legal, gente. Porque na contabilidade, não sei se você acompanhou esse movimento, que eu vi aqui que você também faz. Você falou, e eu tinha visto no site que você faz a questão do financeiro. Isso. Quando eu comecei o escritório, deu esse boom no mercado contábil, que era o BPO financeiro. Isso, a gente faz. Daí essa parte que eu faço, que eu gosto. Mas é o nomezinho bonito. Business Process Outsourcing. Do financeiro. Mas é isso. Tem o BPO de departamento pessoal, de RH, que é terceirizar realmente todo o processo. Uhum. E na premissa dos pioneiros que começaram com os treinamentos de BPO, era mais fácil você ter um honorário maior com o BPO do que com a contabilidade. Com certeza. Porque a contabilidade, já falei isso para você também, né? Que os empresários hoje eles contratam um contador. E a grande maioria contrata porque ele acha que ele é obrigado. Verdade, né? Ele não contrata o contador porque ele fala, putz, preciso de um contador porque eu preciso analisar uma pessoa que analise meu balanço. Não. Mas também muitas contabilidades nem fazem essa parte. Faz, esse é fato. Eu trabalho em muitas contabilidades, eu conto no dedo, assim, uma que eu... Te manda o balancete ali, te manda um balanço final. Porque a gente faz isso. Então, os sistemas que a gente usa, ou do próprio cliente, ou quando o cliente não tem, tá lá no papelzinho de pão, a gente fala, tira esse papelzinho de pão, usa esse aqui, a gente migra para esse aqui, né?
E aí a gente vai preenchendo, vai fazendo a conciliação bancária, tudo certinho no mês, classifica as categorias, centros de custos corretamente, e o próprio sistema já gera no final do mês um DRE simplificado, o fluxo de caixa, entradas e saídas, e a gente manda tudo isso para a contabilidade. Então, nós que mandamos para a contabilidade e para o cliente. Sim. Então, a contabilidade vai lá pegar, já vê que tá pronto. Vai checar. Ele tá pagando a contabilidade e ela não faz nada. Não, gente. Pronto. Vou te cancelar. Cancelado. Não, mas é um fator assim. Calcula os impostos, faz a folha de pagamento e manda de volta, assim, né? Então, é isso que faz. Então, o BPO financeiro é muito mais caro, porque o trabalho do dia a dia, a gente tem que programar as contas no sistema, classificar, colocar o centro de custo, programar no banco, né? Depois tirar todo o extrato da semana. Eu faço 2 vezes por semana, a gente faz a conciliação bancária, aí vê se deu certo, se caiu realmente o que estava programado. Se ele pagou. Se pagou, se não pagou, porque apesar de a gente colocar, às vezes o cliente esquece de aprovar. Fala, mas viu? É isso que te dá acesso. O que não te dá, você manda lá o relatório e fala, tem que pagar isso aqui. Isso aí. Não, eu só trabalho, todos têm que me dar acesso, senão não dá. Porque senão eles fazem bagunça. Aí eles falam assim, eu não vou pagar essa conta aqui, vou pagar essa outra aqui. Aí, mesmo tendo, às vezes, dinheiro em caixa, resolve não pagar, né? Então a gente fala... Não, sem contar que paga na física. Isso, aí vai, mistura, paga na conta, mistura. Eu falo assim, quando às vezes o dono da empresa percebe que o dinheiro da empresa não é dele, aí começa a melhorar as coisas, né? Então, às vezes vê o faturamento, acha, não, isso aqui, nossa, eu faturo, sei lá, 1 milhão por mês, não é nada, vai ver o que vai sobrar lá no final das contas, para você não vai dar nada. Não, eu imagino que a partir do momento que você pega uma empresa, contratou, o proprietário ou os próprios funcionários devem começar a enxergar que, peraí, que isso aqui tá bem bagunçado, né? Isso. Você deve pegar cada bucha. Eu pego e às vezes demora para arrumar, às vezes a gente tem que ficar fazendo várias reuniões para entender exatamente, porque até eles mesmos, às vezes tá na cabeça deles certas coisas, e não, mas isso aqui tá certo. Eu falo, mas calma, eu preciso pôr no papel, então eu preciso entender exatamente o que é. Isso aqui vai se repetir todo mês? Não vai? Então, às vezes, eu falo assim, por isso que eu dou, o nosso plano é sempre assim. Começou, fechou com a Resolve Virtual, é 15 dias grátis. Então, nesses 15 dias não conta o seu contrato, vai começar a contar daqui 15 dias. Esses 15 dias é um horror, eu falo. Eu tenho... Os 15 dias mais caros. É o mais caro. Eu falo que eu trabalho, eu não pego no começo do mês, porque no começo do mês eu tenho que fazer o fechamento do mês anterior. Então, no meio do mês, nós vamos, assim, do dia 15 ao dia 30, você não vai me pagar. Você vai começar a pagar dia 1º do outro mês. Porque é o Deus nos acuda. Aí a gente senta, conversa, vai e volta, não sei o quê, faz várias reuniões, coloca tudo no papel. Aí as pessoas às vezes começam a lembrar de conta que nem existia. Fala assim... Você acaba organizando realmente. Começa a organizar, começa a organizar. Isso vale também para a pessoa física também, sim, né? Então... Nossa, quanta coisa eu gasto, né? Então, você falou até da questão de trabalhar com pessoas físicas. Né? Como que é isso? É bem variado, assim. Não. É pior. Não. Eu falo que eu prefiro fazer uns 50, assim, BPO financeiro do que assistência pessoal. Porque, assim, é de tudo. Assistência pessoal não é financeira, é de tudo. Tudo. Eu já contratei detetive. A gente já contratou detetive para ir atrás de marido. Caraca, que demais. Tipo... Anota isso aí que eu quero conversar mais sobre isso depois. Já, eu quero saber mais como foi esse processo, porque você deve ser um sarro. Mas assim, é tudo meio assim. Então, assim, é cuidar da vida. É a história, é uma pessoa aí. Eu conheci um amigo do amigo, um primo. Assistência pessoal, assim, é bem legal porque você vai vendo cada coisa e fala, nossa, como as pessoas vivem diferente às vezes, né? Então, agendar, às vezes, coisa para cachorro, comprar. Por exemplo, tem cliente que fala assim, Letícia, semana que vem... Eu falo Letícia, mas na verdade não sou nem eu, às vezes, é uma das meninas que atende. Eu tenho... Semana que vem meu filho tem um aniversário. É um menino de 10 anos, compra um presente aí. Tipo assim, até qual valor? Até R$100. R$100, tá? Então eu vou lá, escolho o presente, às vezes eu falo, nem precisa mandar pra mim, escolhe do seu gosto. A gente compra, manda embrulhar, manda entregar na portaria do prédio, fica lá embrulhadinho. Caramba. Aí acontece, às vezes o filho liga, eu tô aqui no judô, esqueci o meu kimono. Aí você tem que ligar, falar pra empregada, por exemplo, funcionária do lar que tá lá, separa o kimono que eu tô mandando um Uber. Aí vai lá o Uber buscar. Então, o dia, assim, de assistência pessoal
Até que tem uma pessoa que só faz isso na minha empresa. Só cuida de pessoa física. Só cuida de pessoa física, porque não dá, assim. Demais. Interessante. É bem legal, mas é bem legal. Mas é muito bom, porque assim, pode parecer um absurdo. Mas é um contrato mensal. Tá? Contrato mensal vai pedindo à vontade, não tem limite de horas, nem de solicitação. É que deve ser um negócio assim, né? Isso, tem semana que ninguém te liga. Porque assim, eu penso, médico. Médico tem uma vida, sai de cirurgia, vai pra consulta, blá, 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 blá. Aí, normalmente, o médico casa com o médico, porque são os dois que se aguentam. Eles só se encontram nos corredores do hospital. Malemar de noite. Então é plantão, então imagina. É uma loucura. Então, ou você tem uma pessoa, quando você tem uma pessoa, uma governanta, né, que fica tendo a casa, faz tudo, beleza. E, por exemplo, eu falo que, mas como que pedem isso, né? Tem cliente que é tão assim organizadinho que quer fazer as solicitações pra gente pelo Trello. Eu tenho o Trello. Aí vou solicitar, comprar um presente, papapá. Porque lá é arrasta, clique e arrasta. E vai fazer e organizar. Eu acho muito legal, mas eu não acho legal. Tem outros que é WhatsApp. A pessoa, tô aqui dirigindo, não sei o que, esqueci não sei das quantas, manda um áudio e já vai. Então é bem assim, dinâmico, né? Bem diferente. E assistência pessoal é complicado, assim, é difícil, porque você nunca sabe o que vai vir. Né? Então, por exemplo... Pedido exótico. Uns pedidos assim... por exemplo, aí tem festa de aniversário, às vezes a pessoa quer fazer, então você tem que ir atrás do buffet, não sei o quê. Então é bem assim. É uma secretária pessoal mesmo. Secretária pessoal. Que demais. É legal. E tá crescendo, viu? Eu tinha um assistente pessoal, hoje nós estamos com, acho que, 4 clientes de assistência pessoal. Aí Mas são pessoas com poder aquisitivo mais elevado. São gerentes. E sem tempo, né? São todas de São Paulo. Eu não tenho cliente aqui em Piracicaba, tenho tipo 2. É tudo de fora, porque é bem conhecido. Você resolve virtual. É bem conhecido. Tem um cliente da Coreia do Sul, é uma brasileira que mora lá, então ela dá curso. Mas aí na parte administrativa mesmo. Como assistente pessoal, aí fica mais difícil. A gente às vezes já fez algumas coisas pra ela, que ela era daqui de Piracicaba, ela mudou pra lá, já faz anos que ela tá lá. Letícia, é aniversário da minha mãe, ela mora ali. Manda alguma coisinha pra ela, mais fácil aí, né? Aí a gente ajuda. Mas então é bem do Brasil inteiro, assim. Que legal. Bem diferente. As barreiras que a internet quebra, né? É legal. Bom. Demais. Muito bom. E, você falando do seu negócio, assim, propriamente dito, né? Hoje você tem uma carteira de clientes que fixa, isso. Paga as contas, está tendo lucro hoje, o negócio graças a Deus está crescendo. Graças a Deus, assim, eu não tenho muitos custos, porque os meus custos fixos, na verdade, são as funcionárias, né? Os sistemas que eu uso, então o meu custo fixo hoje é bem baixo, assim, perto do faturamento. Mas eu tenho consciência que para eu crescer, o dinheiro é da empresa. Não pode achar que tem o meu Prolabore. No final do ano faz isso mesmo. Então, como eu faço isso para os clientes, eu não posso também falar, nossa, a minha tá indo pro buraco, sendo que eu falo para eles. Às vezes dá umas, né? Umas escorregadas, fala, vou tirar um pouquinho a mais esse mês, tá? E tem aquela história também, né? Na correria, às vezes você cuida mais dos outros do que da sua. Pois é. Acontece isso lá também? Às vezes eu espero, eu deixo para fazer a minha conciliação, vou fazer o meu... Depois. Por último, né? Então primeiro faz de todo mundo, depois... Mas assim, graças a Deus, tá dando tudo certo, assim. Eu fico imaginando quando eu comecei, em 2018, meio perdidona, não sabia precificar, quanto que eu vou cobrar uma assistente pessoal? Como que eu vou cobrar? Como que eu vou explicar para o cliente? Muitos vinham assim, quanto que é o valor da sua hora? Não tem assim o valor da minha hora, Depende do que você vai querer. O valor da minha hora. Tem serviço que vem para mim que é tão simples e o valor da minha hora é mais barato. Qual que é o valor da hora para fazer tal coisa? Então é muito mais complexo. Então, na verdade, eu não cobro por hora. O valor da hora, assim, quando vem alguma demanda específica, você cobra um adicional. Não, na verdade eu não... Você pega serviço assim, eu preciso de alguma coisa, vou ligar para você agora. Sim, já peguei. Já pego bastante pontual. Tipo assim, e aí a pessoa pergunta. Já aconteceu, por exemplo, uma advogada aqui de Piracicaba, eu estava conversando com ela, uma amiga da minha mãe, assim, e ela falou, nossa, Letícia, peraí que eu vou precisar de você. Eu, tipo,
eu tenho um apartamento no Airbnb lá em São Paulo, eu não encontro nenhuma faxineira para vir limpar e daqui 2 dias eu chegar um hóspede. Acho uma faxineira. Eu falei, nossa, como eu vou achar uma faxineira em São Paulo? Só que ela tinha que ligar, ela tinha que parar, ela não estava. Ela até acharia, né? Se ela fosse ligar para alguma empresa, alguma coisa, mas ela ia perder o quê? Umas 2 horas fazendo isso? E ela é uma advogada, ela tinha que ir não sei aonde lá tal. Aí, então tá bom, vou fazer agora. Eu cobrei só aquele serviço, 2 horas. Aparece poucos assim, né? Nos desesperos. Mas às vezes aparece. Daí eu precifico alguma coisa, eu vejo como que é a atividade, vejo quanto tempo mais ou menos vai demorar, se vai ser eu que vou fazer, se eu vou delegar para alguma assistente minha, e aí a gente faz o serviço. Entendi. Já faço também contratos temporários, licença maternidade, do financeiro da minha empresa vai sair de licença maternidade. Isso é uma boa sacada, hein? Aí eu entro. Às vezes não tem ninguém lá na empresa para cobrir, uma empresa pequena, vai contratar quem? Porque às vezes você vai contratar alguém do nada, você tem que treinar a pessoa às vezes não tem muita noção do que é. Então eu já sei mais ou menos o que é, só tenho que... o processo é basicamente o mesmo, muda às vezes o sistema que a empresa usa. Isso, tem que só me adaptar. Ajustar os parâmetros, mas no fim é tudo... então. Muito parecido. E aí foi assim, eu fui com o tempo aprendendo um pouco a precificar melhor, a como vender melhor, como você vai explicar melhor para os clientes, não ser tão bobona, assim, entre aspas, quando a pessoa vinha falar, o que é esse trabalho? Nossa! Quando a pessoa vem, o que você faz? Eu falo, ai Deus, o que será que eu faço? Como que eu vou explicar? Ai, tão difícil. Agora eu já consigo explicar um pouco melhor. Valorizando, né? Isso, valorizando. Porque aquele pitch do elevador de 30 segundos. Tem que treinar bastante. E como que você consegue organizar todos esses negócios, todas essas empresas? A equipe. Então, eu tenho bastante confiança na minha equipe, né? Então, eu sou uma pessoa que eu falo para os meus clientes que tem que delegar e confiar. Delegar e confiar não quer dizer delargar, né? Você não vai largar a pessoa. Mas você vai ter consciência que, às vezes, eu não estou lá falando com você o dia inteiro, não significa que a gente não está trabalhando. Então, eu tenho os prazos. Então, eu sento com o cliente, por exemplo, quais são os prazos que você quer? Que tipo de entregas que você quer? Você quer que eu entregue toda semana, todo mês, todo dia, né? Você quer que eu dê um input todo dia do que foi feito? Tem cliente que gosta. O que você fez hoje? Por exemplo, médicos. Quantas pessoas chamaram no WhatsApp para agendar? Chamaram 10 pessoas. Quantas você agendou? Agendei 2. Então, todo final do dia a gente dá, por exemplo, um relatóriozinho assim, para ter uma noção. Então, tudo isso eu tenho tudo organizado, assim, cada cliente, quais são as entregas. Tem um pop para cada cliente. Eu faço. Meu Evernote, eu controlo tudo no Evernote. Aí eu coloco lá as datas, coloco... É uma organização muito, assim, é muito. E eu, assim, eu falo para minha equipe, e aí, já fez tal coisa pro cliente? Tá em dia? Tá em dia, então beleza. Eu não vou lá ver exatamente se foi feito. Se o cliente falar, nossa, Letícia, isso aqui não saiu muito bem feito, ou aí eu vou entrar em ação. Mas eu sei exatamente o que cada uma faz, quando faz e por que faz. Olha, ela pode dar uma aula de organização, hein? Eu adoro, eu sou o poço de organização. Não, realmente. Porque tem que ser, senão você não faz. O empresário, ele tem essa dificuldade. É a questão que a gente conversa muito próximo do que a gente quer estar propondo para a Store também, né? Porque às vezes eu converso com um cliente e tem uns contadores mais de uma outra geração que era assim, me manda uma lote, eu contabilizo o que eu tenho, te devolvo um balanço do jeito que tá. E eu não entro na empresa para conhecer mais perto, para entender. Eu já gosto de estar ali do dia a dia. Então, a Elizabeth, que vai vir também, foi uma indicação minha para um cliente, porque ele começou a me fazer perguntas de cargos e salários. Eu falei, cara, isso é RH. Não, mas você não faz departamento pessoal? São 2 coisas distintas. Como assim é distinto? Eu tô vendo aqui na internet que é só dar um aumento de salário que eu posso pôr um cargo de confiança. Eu falei, calma, não é assim. Eu contrato uma especialista de RH, porque eu não sou especialista em RH. Eu tenho uma noção de RH. E isso aí para todos os segmentos. Questão de logística, teve colegas nossos que esses bate-papos aqui aconteciam na frente de bares ou saindo de curso, a gente se parava e ficava ali 1, 2 horas conversando. E a pessoa era um empresário que pensava o negócio e ele saía para rodar cidades entregando. Falei, cara, contrata uma pessoa para fazer essa logística, faz um mapinha ali, planeja. Então, até como é que eu falei, precisa de pessoas especialistas em cada setor, como se fosse uma multinacional, quebrada por uma reduzida. Porque a terceirização favorece muito. Favorece muito. Esse que eu falei, eu vou te indicar.
É um cliente, ele falou, Cleiton, preciso organizar a casa, tá meio bagunçado, preciso organizar. Eu falei, então, vamos começar a dublar. Você emite nota fiscal? Não emite. Por quê? Por quê? Nossa, gente. Vamos emitir nota fiscal? Ah, não gosto do sistema. Eu falei, cara, não é questão de gostar. Qual que é o teu eu brinquei, qual que é o teu propósito a longo prazo? É o jogo, é a regra do jogo. É a regra do jogo. Você eu falei, tem que... O empresário, quando ele fala assim, não, eu quero chegar só aqui, tá bom, ele já quebrou. Já quebrou. É isso mesmo. Não pode. É isso aí. Aí eu fui, organizei o sistema, configurei lá o site com cupom fiscal, ó, esse sisteminha aqui é o mais barato, quanto você quer investir em sistema. Ah, eu não sei o que eu preciso, não sei. Eu falei, então pega o mais barato. Porque você começa a trabalhar com ele, aí você começa a falar, não, precisava disso. Não adianta você comprar um sistema de 5 mil reais. Não nem. Vou instalar o SAP e depois depender. O cara não sabe de nada disso. Ele não fez o modelo de negócio. Não fez. Mas assim. Na aula do Canva, eu fiz um plano de negócio. Você fez? Modelo de negócio. Que legal. Eu sou bem assim. Eu sou formada em administração. Então eu sou muito assim, tipo. Sistemático. Assim, tem hora até. Por exemplo, eu sabia que eu queria trabalhar com isso, eu sabia que ia dar certo, mas calma, vamos colocar aqui, o que eu preciso? Já faz uma lista, 5 anos, onde que eu quero estar. Até agora eu tô meio que caminhando, tá difícil, assim, mas eu tô chegando. Meta, tenho minha meta, legal. Entendeu? Às vezes não chega a meta, dobra a meta. Falta muito. E é o que a gente fala muito aqui. Nossa pegada a ideia é realmente passar essa imagem, porque muitos que... acho que a maioria que passou aqui como empresário, acho que você foi a primeira que falou que fez um plano de negócio. Sim, eu tenho até hoje lá guardadinho. Tá bonitinho. Acho que foi a primeira, né? E aí, voltando nesse cliente que, preciso organizar. Eu falei, você vai ter que chegar aqui, clique, emite a nota. Clica aqui, emite a nota. Vai gerar um contas a pagar, vai gerar um contas a receber, você dá baixa aqui. Isso aí eu não quero fazer, não. Então põe alguém que faz, eu adoro fazer, a gente adora fazer aí isso. Eu peguei e comentei. Eu adoro. Aí eu brinquei com ele, eu falei assim, olha, então você tem 2 caminhos, ou você contrata uma pessoa, só que é complicado, porque você vai contratar uma pessoa, quanto você pode pagar de salário? Às vezes ele nem sabe, porque ele não tem, não põe no papel exatamente o que entra, ele sai, quando que é o fluxo também de caixa, às vezes a pessoa acha. Aí eu falei, e aí você vai contratar uma pessoa, um cara bom que faz isso aqui, tá numa multinacional, vai te cobrar uns 2, 3 mil reais, um assistente já com alguma experiência, 2, 3 mil reais CLT virou 4. Nossa, fora as coisas, fora o espaço que a pessoa tem que ter, fora os benefícios, fora o equipamento, a gente não tem nada. Para trabalhar home office, tem que dar um computador pra ele. Tem que dar um auxílio home office. Aí eu comecei a falar, ele ficou, putz, nossa, mas... Não, aí ele ficou pensando, eu falei, mas você tem 2... Eu normalmente eu causo esse sentimento nas pessoas. Aí ele pegou... falar com você, mas vai embora. Eu sou um péssimo contador. Você é contador? Eu sou contador. Meu Deus, não sabia. Aí Ainda bem que eu não falei mal de contador. Mas minha classe se mata nos grupos aí também. Meu Deus. Eu adoro uma briga. Aí ele pegou e falou, você tem o caminho mais fácil, contrata um estagiário e treina. Mas como você vai treinar se você não sabe fazer, se você não executa? Você tem que aprender. Mas eu não quero aprender isso. Então, tchau. Aí eu comecei a pensar, então você tem que terceirizar. Por isso que eu falei, agora casou. Porque eu vou falar, vou te passar um contato de uma pessoa, ela te organiza a vida pessoal, financeira. Pronto. E profissional. Por quê? Isso é do pessoal que veio assim. Porque quando eu chego pra ele e falo assim, olha, quanto você tem de prolabore por mês? Quanto você precisa por mês pra ver? Fala, tá aqui no caixa, precisou pagar uma conta. Você tem... Nossa, esse dá ouvido, né? Dá ouvido. Aí eu peguei e falei assim, cara, você... Como que foi a pergunta que eu fiz? Foi, pelo menos você tem 2 contas separadas? Isso. Então não, porque eu falo, tá, beleza. Então tá bom. Eu tenho 2 contas, mas tá tudo misturado. O que adianta? Não, eu tenho 2 contas. Você tem? Tem. Falei, onde você paga? Não, depende do cartão de fatura chega aqui, é mais fácil. Já dinheiro eu pago. É mais rápido. Aí eu falei, legal. Legal. Ele falou, legal? Eu falei, você tá reconhecendo, você tá pedindo ajuda. É legal. Sim. Porque se você continuasse nesse ritmo, você ia quebrar. Então. É assim que eu pego a vida também, quando vem. Mas eu gosto dessas coisas, porque eu adoro, assim, pegar um novelo de lã tudo embrulhado, e depois a gente vai vendo que vai ficando bonitinho, sabe? Ai, que delícia. Vai desmanchando, terapêutico quase. É o quebra-cabeça, né? Você vai doido. Organizando o quebra-cabeça. Fica bonito, né? Aí você tem uma noção melhor, você vê... Parece que aquilo lá é vivo pra mim, sabe? Parece que eu tô vendo. Você tá literalmente ajudando a pessoa. Tô ajudando, a crescer, organizar a empresa, ela enxergar. Pra mim é uma realização, assim, eu adoro o que eu faço, assim, eu sou apaixonada. E adoro também ver as meninas que trabalham comigo, como elas entram e como que elas estão ficando, sabe? Falando, nossa, Letícia, você lembra quando eu entrei aqui? Eu até falei com uma semana passada.
Eu lembro, já faz 1 ano e meio que você tá aqui, né? Nossa, eu não sabia nem o que era. Peguei ela, o primeiro emprego dela, não sabia nada. Eu adoro gente assim. Eu adoro pegar gente assim. É mais fácil de fazer, né? É mais fácil você modelar, você ensinar, e você vê que a pessoa tem vontade. Tem custo, né? Tem. Então ela começa fazendo coisinha assim. Então você vai fazer isso aqui. Você vai copiar, colar, não sei o quê, sabe? Vai fazendo assim. Depois você vai sentindo confiança. Você vai começando. Vai pondo o pezinho. Vai pondo o pezinho, isso. É o processo. O legal que é o processo de qualquer profissão, de qualquer negócio, da vida. É isso. É isso. E aí, quando eu vejo as Só que a ansiedade do mundo de hoje. É imediatismo, não né? permite isso acontecer tão fácil. Então, Felipe. É assim, eu quero que fique agora. Imediatismo. Mas eu tenho um preconceito, porque com esse tipo de comentário que você fez, eu acho que tem muita gente assim, e sempre existiu gente assim, e só que tem uma galera que tá mais de boa. Eu concordo. É muito assim, é que a rede social, ela potencializou expor tudo de uma forma absurda, mas na minha percepção, tem mais gente boa. Você dá voz para todo mundo. Pra todo mundo. Então você tem que filtrar. Eu li um livro que chama Não Óbvio. Pega, Não Óbvio. Eu acho que eu tenho esse livro em casa, mas não tá lido. É muito bom. Aí ele fala uma parte que ele fala assim, eu até esqueci, perdi o fio da meada. Depois você corta essa parte. Perdi o fio. Que fala? Não Óbvio, é um indiano, né? Escreve. O que eu tenho é isso, amarelinha. Eu tenho o óbvio também precisa ser dito. Ah, não, esse não. Eu li isso hoje. Não o livro, mas eu li essa frase hoje. Excelente essa frase. E aí ele falava assim que hoje, por exemplo, para você ser especialista em alguma coisa, as pessoas, qualquer coisa é especialista. Faz um negocinho lá de 2 horas, especialista nisso, especialista naquilo. O que houve? Ele faz uma parte que ele fala assim, tem vários idiomas que existem no mundo, não sei quantos dialetos de idiomas, que vai morrer, porque não tem pessoas que estão dispostas a estudar o idioma, porque é muito demorado. As pessoas não querem estudar, não querem se dedicar. Um músico, por exemplo, por que o cara, o guitarrista, ele deu um exemplo lá de uma banda, não lembro a banda lá, por que ele é considerado o melhor guitarrista do mundo? Ele fala que ele tocou a mesma sequência, o mesmo acorde, mais de 100 mil vezes, um negócio assim. Porque ele queria ser bom naquela sequência. Quem que faz isso hoje em dia? A prática faz a perfeição. Hoje você entra no YouTube, quero aprender teclado. Piano em 10... Aprenda piano em 20... Meu marido é professor de música, ele é músico. Aí eu falei, olha aqui, Adriano, aprenda piano do zero ao professor em 21 dias. Eu falo, quem que vai aprender piano em 21 dias? Não tem como. Cadê eu acho que não existe só conhecimento numa faculdade, por exemplo, né? Você pode aprender em vários lugares, que antigamente era só faculdade, né? Hoje saber. Aí ele fala assim, mas cadê aquelas pessoas que vão na faculdade se dedicar, se debruçar num livro, sabe? Entender o negócio, ser especialista de verdade naquele negócio. Hoje você está especialista no YouTube. Você escuta vídeo, qualquer coisa, cursinho de 3, 4 horas e boa. As pessoas se acham. De tudo, se acha especialista. Aí esse cara. Não sabe nada. Então, mas quando você vê. Mas aí é uma análise que eu faço de mercado. Quando você vê esse cara que ele faz essa chamada aprenda pianos em 21 dias. É um marketing. Clickbait. É um click. Não é propriamente um clickbait, porque ele faz essa chamada, aí você entra lá e ele fala: em 21 dias você vai tocar uma música. Aí pronto, aí ele explica. Aí ele explica. Então, assim, tem esse apelo e também entra naquela máxima, né? Quem não faz, ensina. Às vezes sabe 4, 5 acordes e tem uma pessoa que sabe 0, aí ele ensina ali. Ele ensina que ele aprendeu pro nível. E pra internet isso faz. Isso vende, porque você pega uma base gigantesca e como eu acho que já falei isso, Felipe, e você não precisa saber tudo. Sabendo mais do que o seu interlocutor, acabou. Você já parece um especialista. Esse livro ele fala assim também. Leia esse livro, é muito bom. Ele lança acho que todo ano. Ele vai atualizando. Vai atualizando? Legal. Aprenda a você ler o futuro, sabe? Tipo assim, as tendências. E aí é pra onde que o mundo tá caminhando. É bom, né? Preciso parar de comprar livros, não vou Ele apanhar fala em casa. assim, tem muitos especialistas em poucas... Como que é? Muitos sabem muito... Sabem pouco de muito... Pouco de muito e muito de nada. Tipo assim, hoje você sabe cozinhar? Eu não sei, né? Tipo, eu quero fazer um frango. Eu vou lá, como que faz um frango? Vou seguindo aquele passo e fiz aquele frango. Então eu sei um pouquinho daquilo. Eu vi o Igor falando uma coisa no Flow, ele falou um negócio bem legal.
Ele fala assim, eu sou um especialista de 10 minutos. Eu consigo manter um assunto por 10 minutos. Qualquer assunto. Academia, porque ele leva os caras bodybuilder, ele leva filósofo, ele leva todo mundo. Aí ali eu seguro um pouco. Depois... Você vê que nós já falamos de várias coisas, né? Então, pra não acabar com os 10 minutos. Nós temos uma hora. Já tá. Mas é que a internet ela é muito dinâmica, né? É muito maluca. Tem que ter um filtro. Né? Você pode simplesmente aceitar qualquer coisa que tá vindo aí. Mas um outro livro bom também, se você gostou desse, pelo contexto que você tá me falando, tem um que chama Outliers. Não conheço. Não conhece? É os caras que vai pela... É que eles falam que seria os fora da curva. Fora da curva, é isso. Só que aí eles entram nisso, tipo, Bill Gates. Ele é um fora da curva? Mas ele começou a mexer com o computador quando ele tinha 13 anos de idade, numa época que o computador dele era na escola dele, a escola dele era a única que tinha 2 computadores. Nossa. E ele, quando ele se tornou, ele tinha 10 mil horas programando, criando as coisas. Na faculdade. No lugar certo, na hora certa. No lugar certo, na hora. Aí ele soube aproveitar, né? Isso. Aí o Outliers é muito porque isso. Às vezes a pessoa vê lá e fala, eu tô vendo uma brecha aqui, fica boiando. E o Outliers é muito isso. Não é só o fato de você ser bom, é o fato de você ser bom na hora certa. Porque se tivesse um Bill Gates no Brasil, na favela do Rio de Janeiro, ele nunca viu um computador. Ele podia ter uma cabeça muito à frente. Bill Gates matava a aula para programar de madrugada. Ele estava fazendo faculdade, mas ele matava a aula da faculdade para programar. É muito interessante. É muito louco, né? Isso. Então, tipo, 10 mil horas de conhecimento. Aproveitar a oportunidade quando ela está disponível realmente é fundamental. A gente fala muito isso, né? Se você não estiver preparado para aproveitar a oportunidade, o próximo vai pegar. E o louco disso é cada... Nossa, preciso começar a anotar. Já falei isso, né? Que eu preciso anotar os nomes de quem fala as coisas. Pra não parecer que eu que tô criando. A gente fica falando as citações aqui genéricas. Mas enfim, não foi eu que falei. Vai, pessoa nos comentários. Participa aí, galera. Mas como que era a máxima? Se você lembrar de quem tá falando, pessoa. Alguém que falou isso. Algum entrevistado? Algum filósofo, não foi alguma coisa. Eu assisto muito podcast, um louco falou dessa mente coletiva, que a gente tem as oportunidades e as ideias estão sendo criadas ao mesmo tempo, simultaneamente. Isso é um conceito que o Napoleão Hill fala. Então nunca li o Napoleão Hill, mas alguém falou isso. O que é isso? Por quê? Por exemplo, o que você estava falando de BPO e de... A tua empresa, eu pensei nela em 2019. Nossa! Eu pensei nela como assim... Eu abri em 2018. Então, mas assim, quando eu pensei, tipo, eu falava, o contador, ele tem tudo isso na mão. É muito mais fácil para eu, porque eu já tô com meus clientes aqui. Por isso que eu queria integrar a contabilidade no meu segundo passo. Eu queria, na verdade, voltar a fazer uma segunda graduação, ou porque eu já sou formada em administração, para eu ter a contabilidade. Casa? Que casa? A gente já faz tudo. Porque aquilo que você falou, os sistemas hoje... Essa segunda perna de gerar os impostos, as guias, fazer o lançamento pro físico, não sei exatamente o que você faz. Tá com tudo pronto, é relativamente fácil, né? Sim, porque assim, o contador, o que acontece? Qual que é a maior dificuldade do contador? É organizar essa documentação que você organiza hoje. Isso. Porque o empresário é desorganizado. Mas é porque ela vai lá e organiza o empresário. Mas assim, olha só a situação. Ela olhou o mercado de fora, ela não tinha essa base de dados na mão dela. Ela olhou de fora e falou, eu acho que é um mercado que eu tenho como explorar. O contador, ele tá com, sei lá, o escritório antigo tem lá 200 clientes. Você já começa a oferecer o Resolve Virtual para 200 caras, oferece o BPO para todo mundo. Porque você tá ali fazendo a folha de pagamento, você tá vendo que a pessoa do fim... 10% fechar já é um puta negócio. Que você tem ali. Tipo, você tá vendo a folha da pessoa. Então você olha lá que todo mês, cada 3, 4 meses, tá trocando pro funcionário do administrativo. Pronto. Você fala assim, você já gastou tanto aqui, se você me contratasse por esse valor, acabou. E outra, ele vai contratar a Resolve Virtual. Tá? Se alguma que trabalha comigo, que vai ajudar ele a sair, ele vai ter outra, ele vai ter alguém tão bom quanto no lugar. É a minha responsabilidade não deixar a bola cair pro cliente. Agora, se o funcionário dele sai, ele e aí? Pé. Ele tem backup? E agora? Ele tem backup, né? Então, eu tive clientes assim que treinou o funcionário por um ano, acabou um ano e recebeu uma proposta melhor, assim. E a multinacional tenta competir. Mas o pequeno médio, ele não consegue. Por exemplo, você virou um assistente administrativo de uma pequena empresa, você aprendeu lá a rotina, fez faculdade, 4 anos naquela empresa, 3 anos naquela empresa. O dono já confia em você como braço direito. Aí a Caterpillar vem e fala, tem uma vaga aqui pra você, eu te pago um monte de benefício. Mas é o que acontece muito, a rotatividade é grande, né? Assim, os jovens, a nova geração, não sou tão velha assim, mas eu tô falando depois de mim,
eles querem assim, eles não querem. Eu me lembro do meu pai, ele trabalhou na Philips. Nossa. Ele, sabe, antigamente eles queriam ficar 50 anos naquela empresa. Não, entrava por 15 anos e aposentar. Eu tinha essa cabeça. Né? Eu tinha essa cabeça. E a cabeça de funcionário era o status, era o símbolo do sucesso. É você estar 10, anos 15 numa anos. empresa. Quando eu trabalhei na Hoje é o arquitetura, eu estava contrário. 10 anos lá, então a gente recebia um broche, né? Ó, parabéns. Não, é um motivo de orgulho, né? Sim. Lógico. Mas eu tô falando que as pessoas, os jovens, eles querem, o que eles querem? Salário. Eles querem salário e mobilidade. Eles não querem acordar às 8 da manhã e ficar até às 7 da noite numa empresa. Eles querem flexibilidade de horários, eles querem trabalhar aqui, eles querem viajar, eles querem curtir a vida também. Eles têm essa noção. Sim. Né? Ninguém quer mais comprar uma casa, comprar um carro, pega o dinheiro que tem, investe em experiências, né? E Isso é uma viaja. realidade. Mas assim, e por que isso acontece, na minha visão? Os pais desses jovens têm a base para eles poderem fazer isso. Então. Porque, É tipo, verdade. eu não tinha essa base. gente Ou teve que ralar. eu tinha que trabalhar para me sustentar. Agora, pô, o meu filho já tá tranquilo. Por quê? Vai. Na pior das hipóteses, eu tenho a casa do meu pai. Pronto, já tem onde morar. Já tenho onde morar. A minha, A pirâmide, como que é aquela pirâmide lá? Maslow. Maslow. Você tem lá, É a eles não base, têm a preocupação com a base, necessidades tipo, Não. ter onde morar. Bom, tem a casa do meu pai, já tem uma herança. Talvez isso não seja consciente. Mas eles já olham e falam, pô, Foi criado assim. foi criado assim. Tipo, Não é, às vezes não é nem culpa deles. A criação. o ambiente onde ele nasceu. Né? Então, tipo, ele não tem Não vou preocupação. se comportar, mas é a história do chique árabe lá, né? Meu pai. Andou de camelo, andou a pé, andou camelo. Pai rico, filho nobre, neto pobre também, né? Exatamente. É assim. Então, é um ciclo. Pra onde que vai virar? Tempos difíceis fazem homens fortes Tempos fazem fáceis. tempos fáceis, tempos fáceis fazem homens fracos. E homens fracos fazem tempos difíceis. E vai. E vai. É um ciclo. Ou não. Não sei o que vai acontecer. Não sabemos o que vai acontecer, mas hoje eu olho pra isso e eu vejo muito isso, assim, tipo, é outra preocupação, Eu é vejo outra base. meu filho tem 9 anos, a outra tem 7. Eles querem, mamãe, vamos pra praia, quero viajar, quero não sei o quê. Não, mamãe, eu construí acabei de mudar, construí uma casa que faz 10 anos que eu sou casada, mas nem sei. Ixi. 2009. 13 anos, Jesus amado. Tô perdendo noção do tempo. Que bom, é que se eu errasse isso... Você é casado? Você é casado? Sim, eu sou casado. 15 Lembra anos. que você falou? Tem que falar que é casado. Mas o homem é mais de boa, mas se eu fizesse esse cálculo, não, mas é 15, é 14, é 10... Mas... Aí eu falei, não, porque eu quero ter uma casa para meus filhos, quero ter uma casa. Agora que eu consegui, depois de 13 anos de casado, a gente conseguiu construir uma casa. E aí meus filhos, entrou na casa. Nossa, filho de Deus, não tem noção como que é. Aí ele, mamãe, vamos não sei onde, vamos pra Disney? Eu falo, vamos. Vamos. Aí eles ficam assim, sabe? Eles querem ter essas coisas. Eu falo, não, filho, a gente mudou na casa, não tem armário na casa, vocês não tem guarda-roupa. Não tem guarda-roupa na minha casa. Que guarda-roupa? Eles não querem essas coisas, né? Eles são muito novos também para ter essa consciência. É diferente de pegar uma adolescente de 25 anos que ainda pensa assim. É verdade. Mas se não mostrar, talvez corre esse risco. Sim. Não, mas é a criança. Tem que mostrar né? constantemente que, é que nem eu falo, às vezes... Tem que ter equilíbrio. Às vezes meu filho, eu falo, às vezes eu não dou as coisas pra ele só pra ele passar vontade. Olha lá. Nossa! Porque é isso. É isso, porque tem de mão beijada, Ele né? tem a dificuldade. Assim, Acomodar. Isso aí. tipo, o computador dele... Vai ser cancelado pela Associação de Mães. Cara, tô na hora certa pra ser cancelado, não tem muito a perder. Mas... Meu Deus, corta. Mas é isso. Se você der tudo, a pessoa não tem como você cobrar depois. Meu filho. O governo é assim. O governo dá tudo, o povo não trabalha. Meu filho tem 13 anos. Trabalhar? Não, vê a dificuldade que está tendo lá nos Estados Unidos para Califórnia. lidar com funcionário. Está subsidiando, ganha mais sem trabalhar do que trabalhando. Chega uma hora que o cara faz essa conta. O meu filho tem 13 anos. Com 10 anos ele lavava banheiro e eu pagava pra ele R$5. Olha! Meus amigos falavam assim: esse é trabalho infantil, não sei o que, esse pessoal falou, não, cara, ele tem que aprender a lavar banheiro. Porque na pior das hipóteses, vai lavar banheiro. É uma coisa que você aprende em casa. Você não vai cuidar da casa dele. Ele não vai cuidar da casa dele. Na dificuldade, ele tem um emprego garantido. Tem errado lavar
É isso aí. Aí a turma, alguns amigos falavam assim, meu filho não vai na padaria. Eu falei, mas você deixou ele sozinho? Não, tenho medo. Eu falei, então, ele não vai atrás nunca. olhando. Quando ele tiver 15 anos... Nossa, eu lembro do meu pai fazer isso comigo. Mudou o mundo, né? Você fala, hoje deixa um adolescente... E eu olhando atrás de carro assim, eu andando. E ele atrás, sem eu ver. Mas assim, você tem que chutar pra frente, gente. Tem que dar... Minha filha tem 6 anos. Ela vai fazer 7 agora em abril. O ano passado, ela queria comprar uma caneta 3D. Caneta 3D? Nem sei que é isso. Você põe o fio de plástico assim, você vai esquentando e vai montando o objeto que você quer. Que legal. É super legal. Custava R$350. Já não é tão legal também. Aí... Já perdeu a graça. Eu quero. Eu falei, Marina, não vou comprar essa caneta 3D pra você, é muito caro. Aí ela ficou quieta. Daí ela falou assim, já tive uma ideia. A minha vovó ensinou eu a fazer bolachinha. A minha sogra ensinou ela a fazer aquelas bolachinhas de leite condensado. Eu vou fazer para vender. Perfeito. Eu falei, faça, pode fazer. Perfeito. Aí a gente comprava o material para ela. Ela vendeu R$5, deu, sei lá, 60. Ela vendeu até mais. Acho que ela vendeu 65 kits de R$5. Até foto dela vendendo. Ela ia, a cara de pau, 5 anos de idade, 6 anos de idade. Mas é ótimo isso. Tem vídeo dela fazendo. Ela fazia... Marina, vamos... Não, eu tenho que fazer bolachinha, Todo domingo eu tenho que fazer uma fornada de bolachinha. Ela vendeu e comprou a caneta 3D dela. Foi lá comigo no site, escolheu, comprou, ficou esperando ansiosamente chegar. Até hoje essa menina usa essa caneta 3D todo final de semana. Olha a versão que ela deu pra caneta 3D. O aprendizado que ela teve. Até hoje ela quer fazer a bolachinha. A gente já falou isso várias nos Estados vezes. Unidos, né? Barraquinha do suco de limonada. Legal, fazer né? um negócio de venda. Empreendedorismo. Desde pequeno. A base. Lá funciona esse tipo de coisa. Eu acho lindo, eu acho bonito de ver. Aqui a gente precisa de treinamentos, de curso. Lá eles fazem isso na vida. Então. A essência do país é outra. Enfim. Estimula, né? Estimula constantemente. Eu acho que... justamente o contrário. Eu ensino, eu falo para meus filhos. Vocês podem fazer faculdade, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês têm que ter noção que você vai trabalhar para você. Você pode trabalhar, vai trabalhar numa empresa, vai adquirir experiência, né? Funcionário é bom, tal, mas você tem que ter alguma coisa que você faça para você. É para você, nem que seja nas suas horas vagas, se você gosta de trabalhar numa empresa, tal, sei lá, mas você vai fazer alguma coisa para você. Entendeu? Porque isso que vai te manter alguma coisa. Ou se ele se sentir realizado dentro da empresa, porque o que mais me frustrava na empresa, você também trabalhou em multinacional, você via isso constantemente. Eu fiquei 10 anos na empresa. Quando eu pedi demissão, eu falei, não, eu preciso de algo mais. Saí. Eu tenho amigo que tá lá ainda, que a empresa tá fazendo agora 15 anos, eles estão lá uns 15 anos. Mesma coisa. E eu falei, e aí, como que tá? Tá uma bosta. Por que você não sai? Não dá pra sair. Não sei o quê. Eu falei, cara, 15 anos no mesmo lugar, reclamando que é ruim. Nossa, que duro. Eu falei, vocês são masoquistas. Desculpa. Vocês adoram sofrer. Vocês adoram sofrer. Ou gosta de reclamar, que o brasileiro tem muita gente que gosta de adora, né? Adora se diminuir, se jogar pra baixo, falar que tá sofrido. Porque é feio, entre aspas, você falar que você tá bem sucedido, você tá amando o que você faz. Ou que tá satisfeito. Tipo, eu gosto de ser ali, eu gosto de ser empregado. Só pra deixar claro, não é o bem-sucedido financeiramente. Isso. É assim, eu faço aquilo que eu gosto. Sucesso é o teu objetivo realizado. Sucesso é o teu objetivo realizado, né? Seja ele qual for o seu objetivo. É isso aí. Então, assim, não é só o financeiro. Aliás, o financeiro é uma consequência de algo que você faz bem feito e gosta daquilo. E quanta gente também, às vezes, larga tudo que tá sofrendo lá para ganhar menos, mas, sei lá, fazer o que gosta, mudar os ares, morar em outro lugar. E a gente entende que é perfeitamente assim, não é para todo mundo. Não é todo mundo que quer aquilo, não é todo mundo que vai encarar, não é todo mundo que vai dar certo também. É aquilo que eu falo, pessoal. Só vai saber arriscando. Só vai saber arriscando. E se você tá na empresa e tem outras empresas também, então às vezes é um ambiente que tá tóxico, troca, velho. Troca, não tem amigo. Mas o cara fica 15 anos, bosta, é uma bosta. Cara, faz um plano, gente, faz um plano. É dinheiro que tá. Você tem medo de não ter dinheiro? Pega uma parte do que você ganha, guarda 6 meses, 1 ano, porque tem um objetivo. Daqui em dezembro eu vou sair desse lugar. Ontem um dos empresários que a gente conversou foi mais ou menos isso. Ele falou, eu fiquei
Ele sempre quis empreender. É verdade, o representante comercial. Aí ele falou assim, mas eu tinha muito medo da insegurança de não ser empregado, que é uma falsa segurança, mas é uma segurança. Ele falou, depois que eu me aposentei, que aí teoricamente eu podia descansar, aí eu tive a segurança de um fixo ali, aí eu fui empreender. Ah lá, E agora eu tô... aposentado. Não, e tá super... e aí ele falou assim, nossa, olha. devia ter saído antes. Devia ter feito antes. Pronto. Mas beleza. E também tem outros que empreendem e falam, pelo amor de Deus, não consigo, né? Essa montanha-russa. Até eu Volta. convidei um amigo meu. Que é uma montanha-russa, Ele gente. tinha uma empresa, ele decidiu vender a sociedade e voltou a ser funcionário. Ah, pronto, tudo bem, gente, que delícia. Pelo menos, Mas ele tentou. pelo menos ele saiu e falou, tá, aquilo lá... Porque, assim, ó, Não era Tem pra que mim. pôr na balança, né? quando a minha esposa saiu também, pediu demissão da Caterpillar também. Pra começar a loja dela. Aí eu falei pra ela, vai, meu. Ela falou assim, mas se der errado, eu falei, você volta. Porque ela foi lá, pediu demissão, o cara falou, não acredito, você tá saindo. Ó, o dia que você precisar, estamos aqui. Legal. Ela falou, você saiu de 3 empresas, as 3 empresas já deixou a porta aberta. Pronto. Fome você não passa. Agora vamos arriscar. É isso aí. Eu gosto. Eu acho que o empreendedorismo transforma, assim, as Eu vidas. vejo... E para tudo isso, entre em contato com a gente para ajudar, né? A Letícia também para organizar a parte administrativa e demais, aí a sua vida pessoal também. Isso. Já quer trocar de emprego? É um plano. É um plano. Plano. Faz um plano. Letícia, faça para o público aí quais são as suas redes sociais, como que o pessoal chega até você, se quiser contratar, fazer um Isso. orçamento, conhecer um pouquinho do seu trabalho, por favor. Tá. Instagram e Facebook é @resolvevirtual. No LinkedIn eu tô como Letícia Macvite. Não tenho landing page ainda. Mac, como que escreve? Mac é MACCHI. E o site resolvevirtual.com.br. Só me seguir, manda os comentários, manda suas dúvidas, terei prazer em ajudar todo mundo. Obrigada. Então, entra em contato aí, faz o orçamento, conhece o trabalho dela, que pode te ajudar bastante aí a desafogar o seu dia a dia, tanto na pessoa física quanto na empresa. É isso aí. É FPJ. Então é isso, Letícia. Muito Tá vendo? obrigada. Tá Falando tranquilo, tá bastante, vendo? nem vi a hora É isso, passar. se deixar a gente vai, e a gente grava um outro episódio só sobre organização agora. Pronto. Sobre o quê? Sobre organização. A prática. Preciso. Apaixonado por organização, fazer Precisa. uma Você aula se organiza. prática de organização de empresa aí. Pronto. Sim, no geral. Também, né? Mostra onde que eu uso, o sistema que eu uso, como que faz para não esquecer de nada. Já dá conta de tantas coisas assim, tantas multitarefas, demandas. né? Não É isso fácil, aí. não. Mas realmente muito obrigado aí Foi por muito bom. Obrigada a você, compartilhar gente. sua experiência aí com o público. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Né? E não se esqueça de curtir. Compartilhar. Né? É o que a gente precisa de vocês, é de graça, gente. Só apertar o joinha aí. É isso aí. Né? Comente, a gente vai ter o prazer em responder cada um de vocês. E manda para os amigos. Né? Qualquer coisa, tem o QR Code aqui em cima. Toda vez eu faço isso, velho. O que é? Toda vez ele aponta pro Mas QR fica no Code. vídeo. Ah, Eu olho pra cima pra ver se tem um QR Code. tá voando. Tem o QR Code aí. Analfabeto. Escaneia pro celular aí, você acessa todas as nossas mídias sociais. Mas tá aí no YouTube, como Store Talks, nas principais plataformas de áudio, como Store Talks também, e no Instagram e no Facebook, como Store.empreende. E é isso, pessoal. Obrigado. Obrigada mais uma vez pelo convite, pessoal. Gostei muito. Bom, então, Precisando, só chamar. Até mais. Até mais, então. Até mais. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Sem joinha.